E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News para atualizar as últimas notícias do nosso Palmeiras. Palmeiras que já está no Peru para enfrentar o Universitário pela Copa Libertadores da América, jogo de ida das oitavas de final. Esse jogo vai acontecer nesta quinta-feira às 21h30. Fique aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Bom, amanhã, voltando para o que nos interessa, amanhã o Palmeiras vai pegar o Universitário e o Renato Patters acompanhou o desembarque em Lima. Salve, salve, meus amigos do Sport TV News, tudo bem? Falo aqui de Lima, no Peru. Vai começar o mata-mata da Libertadores para o Palmeiras. Na quinta-feira vai enfrentar o Universitário. O time já está aqui neste hotel, na região de San Isidro, no hotel de luxo aqui. E o técnico Abel Ferreira deve ter a volta do zagueiro Murilo, que se recuperou de lesão, deve ser titular ao lado do Gustavo Gomes. No mais, ele não deve mexer muito nesse time aí, deve ser aquele que ele está colocando como titular, né? Na frente, por exemplo, com o Maurício, Facundo, o Sousa e também o Vitor Roque mais à frente. Nesta quarta-feira, o time vai fazer um treinamento no campo do Alianza Lima. É o último treino que o Abel vai ter para montar esse time para essas oitavas de final da Libertadores. Expectativa é a mudança de foco, dentro e fora de campo, né? Palmeiras que foi eliminado na Copa do Brasil para o maior rival, o Corinthians, e também está enfrentando muitos problemas extra-campo. Tem gente, parte da torcida, uma parte pequena da torcida organizada pedindo a saída do técnico Abel Ferreira, e também teve aquele ato dos vândalos que atearam fogos de artifício na porta do CT do clube na madrugada do sábado para o domingo. O Palmeiras deu queixa na polícia e agora a Polícia Civil do Estado de São Paulo vai apurar quem são essas pessoas, vai tentar descobrir quem são essas pessoas que fizeram esse atentado na porta do CT palmeirense. Bom, aqui um desembarque bem tranquilo, nada de torcida, só a imprensa local. E, aliás, o que eu li aqui em Lima é o seguinte: para eles, o Palmeiras é o grande favorito, tricampeão da América, um time gigante, segundo palavras dos jornais aqui. Então, ou seja, um bom resultado para o time do Universitário, o empate já seria um excelente resultado aqui, mas o time realmente coloca como esse um grande desafio, um dos maiores desafios dos últimos tempos para o time do Universitário, enfrentar o Palmeiras aqui, e tem que fazer um bom resultado para a partida de volta lá no Brasil. Então é isso. Esse é o Palmeiras que na quinta-feira vai enfrentar então o Universitário pelas oitavas de final da Libertadores. Renato Peters de Lima para o Sport TV News. Ok, vamos lá. O jogo vai ser na quinta-feira, a gente vai falar bastante dele. Eu tô falando na quinta-feira como se fosse daqui 20 dias. Vai ser amanhã, a gente vai falar muito dele amanhã também. Só vou voltar no treino de ontem, porque o Veiga não estava na atividade. Rafael Veiga ficou na parte interna, né? Não fez aquela atividade com o grupo fora. Joana já junto com o adiantou Paulinho. isso aí. E eu quero saber... Exatamente. Joana já tinha adiantado isso aí. Eu quero saber, Jô, se tem relação... Está sendo tratado como dúvida. É bem verdade que não apareceria, muito provavelmente, no time titular, mas está sendo tratado como dúvida. Tem relação com o que você trouxe ontem? Não. Nenhuma? Não, ele realmente está tratando uma lesão no pubis. Agora, não quer dizer que ele não possa ser negociado nessa janela também, tá? Por enquanto, aliás, depois que a gente falou sobre isso aqui no News, eu até conversei com os representantes do Veiga a respeito dessa promessa que o Palmeiras fez de negociá-lo, algo muito parecido com o que o Palmeiras fez com o Scarpa, né? Ó, você quer sair, a gente não vai te impedir, a gente te agradece pelos serviços prestados, se é seu sonho, a gente vai te ajudar. Então, a gente não vai ficar te segurando, não. Então, existe realmente essa promessa, mas segundo informações do staff do Rafael Veiga, ainda não tem nenhuma proposta. Então, por enquanto... ele segue jogador do Palmeiras, vai participar das atividades normalmente e realmente está tratando essa lesão no pubis nesse momento. Por isso que ele não vem sendo aproveitado pelo Abel, que está tratando, né, com outros desfalques também. O Fux ainda, né, o Bruno Fux ainda está tratando uma lesão. Tem a boa notícia da volta do Murilo, que já pode, né, estar à disposição para voltar nessa partida da Libertadores. Mas em relação ao Veiga, por enquanto, não tem nenhuma proposta, tá, gente? Tá, não tem relação nenhuma, então. Achei que... É difícil ter proposta também.
Você acha acho difícil? que tem. Talvez não seja a proposta que ele estivesse esperando. Proposta, o centro que ele quer, por exemplo. Isso. Ainda não chegou nada assim. Não falo de pouca grana, não. Mas eu falo de um mercado que de repente não interessa ele. É exatamente isso. Então, quando eu falo, assim, Arábia, Catar. Vamos lá, quando eu falo difícil ter proposta, é difícil ter proposta que faça a pessoa sair do Palmeiras. Ele está no Palmeiras, ele tem contrato com o Palmeiras. Então, assim, a proposta tem que ser melhor para ele em algum aspecto, ou financeiro ou esportivo. Não necessariamente nos dois. O ideal sempre é ser nos dois, né? Mas, assim, não necessariamente nos dois. Então, mas esportivo a gente está olhando para fora do Brasil. Só pode ser fora do Brasil. Até pelo número de jogos, né? Mas, aqui esquece. Eu tô falando, olhando para fora do... Obviamente tem a questão do número de jogos, mas estou falando olhar para fora do Brasil, porque assim, se a ambição é estar em um time competitivo, check. Não, já estamos. Se a opção é ganhar dinheiro, também. Verdade. Também é uma questão de ganhar dinheiro também. Porque veja só. É a mesma coisa que aconteceu com o Scarpa. No mercado mediano da Europa, não vai ganhar a mesma coisa que ganha no Palmeiras. É isso. Então, é isso que eu ia falar. E teve, a Jô tá comparando com o caso do Scarpa, a mudança do Scarpa, o movimento que ele fez foi muito mais por um projeto pessoal, isso. Né? Que ele queria alguma coisa tipo intercâmbio, não tinha uma história dessa? E aí ele descobriu que foi rapidinho. Não foi tão legal que nem ele esperava e voltou. Bom, viveu a experiência. Mas viveu, exatamente. Ficou um ano, né? O que também é bastante interessante. Esse jogo é amanhã, tá? A gente vai falar bastante dessa partida amanhã. De qualquer maneira, pontapé inicial em Lima. A gente destacou na reportagem a questão da eliminação para o Corinthians. Isso, de alguma forma, impacta na Libertadores? 3 meses, sabia que tem 3 meses que a gente não fala de Libertadores? Para quem já tinha. A gente falou de playoffs, é verdade. Mas para quem não, playoffs era para Sul-Americana. Não, então, mas envolvia times da Libertadores, né? Daí a gente já recuperava. Não envolvia mais times da Libertadores, não. Ex-Libertadores. Já não envolvia mais nenhum time da Libertadores. Eu só quis dizer que o tema esteve vivo em algum momento. Mas jogo mesmo e classificados, e que seguiram na competição, foi em maio. Foi. Tem impacto na Acho que a derrota para o Corinthians, a do Campeonato Paulista teve um impacto e a eliminação da Copa do Brasil teve um impacto. Ela tem um impacto, assim como quando acontece o contrário também, tá? O Corinthians perdendo do Palmeiras. Tem um impacto contínuo. Tem impactos, e às vezes negativos e às vezes positivos, porque você faz uma reformulação a partir daquela derrota. Então, por exemplo, vejam uma vitória do Palmeiras que trouxe um impacto aí, normalmente nas vitórias você tem impacto, só tem um impacto positivo. Mas a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians que traz um impacto positivo é a do Campeonato Paulista, que o Patrick de Paula bate o pênalti e dá o título pro Palmeiras e evita a sequência, ou evita o tetracampeonato do Corinthians. E outra derrota do Palmeiras em casa pro Corinthians. Aquela vitória mantém o Vanderlei Luxemburgo no comando, porque o Vanderlei Luxemburgo cairia ali se não vencesse. E aí dá tempo para o Palmeiras procurar um outro técnico que nem era a primeira opção, mas acaba sendo o Abel. Tá? Se cai o Vanderlei Luxemburgo ali naquele dia, não existiria Abel no Palmeiras. O Valdemar, certeza. E aí? Então, os derbys causam impactos por anos e anos e anos. No caso do Palmeiras, é isso aí mesmo. Muitos derbys os decisivos causam impacto por E parece que o Abel não entendeu a importância do derby, né? Ou ele quer minimizar, sim. Acho que é mais por aí. Acho que ele sabe, né? Exatamente. Já deu pra aprender. Ele quer minimizar, ele quer colocar, e ele tem condição para fazer isso, tudo que ele já ganhou pelo Palmeiras na frente dos confrontos contra o Corinthians. E assim, se você for analisar friamente, ele está correto. O que ele faz pelo Palmeiras, o que ele conquista pelo Palmeiras, principalmente num período em que o Corinthians, como ele mesmo disse, conquista muito pouco ou quase nada, né? Só que o quase nada que conquista em cima dele, né? Então isso aqui, essa é a dor da torcida, né? Era para o Corinthians continuar no não muito pouco, nem no quase nada, no nada. Só que o Corinthians ganhou do Palmeiras. Tem um asterisco interessante aí. O Corinthians ganhou do Palmeiras. E só uma informação rapidinha importante. Lembra do processo que estava sendo movido pelo Al-Sadd? Teve. Tá resolvido. Foi bem resolvido. Resolvido. Foi bem resolvido.
Eu achei também. Oh, nossa, o departamento jurídico do Palmeiras está de parabéns. Ué, você está sendo irônico? Não. Eu acho que foi maravilhoso sensacional, o acordo. Sensacional. É um acordo espetacular. É um acordo que... o Palmeiras tinha um problema. Qual era o jogador, Giovani. É só para explicar para a nossa audiência, Isso. O Giovani foi um jogador negociado com o Al-Sadd, que tinha a obrigação de comprar 25% do jogador, comprar mais uma fatia dos direitos econômicos, em caso de bater meta, né? E aí ele tirou a obrigação do time. Então, na verdade, aconteceu que o Palmeiras manteve essa porcentagem. Era 10 milhões, o Al-Sadd deveria pagar ao Palmeiras 10 milhões se o Giovani, que... O torcedor do Palmeiras mal lembra, alcançasse as metas. O que estava fazendo o Al-Sadd? Não estava escalando mais o Giovani para ele não bater a meta, para ele não ter que gastar esses 10 milhões. Tá? Aí, o Palmeiras, olha, nós temos um problema para resolver aí. Vocês estão segurando esse jogador, não está sendo bom esportivamente para vocês, e financeiramente para a gente está sendo ruim também, porque a gente estava contando com ele batendo essas metas. Só que a gente tem uma disputa na justiça que vale mais ou menos esse valor aí. Não quer zerar? Não vamos zerar? Vamos zerar, tá. Zerou. Não, foi excelente. Excelente. Zerou. Assim, resolvido. Fantástico. Baita jogada mesmo. Bom, Fortaleza e Vélez Agora, já se enfrentaram. Vale lembrar que com isso, com essa solução, fica marcado na história que havia sim um compromisso do Abel com o Al-Sadd. Não, mas todo mundo sabe disso. Então, havia, né? Exatamente. Senão então, não existiria um processo. Havia. Não, é que o Abel negou por muito tempo. Isso nunca foi admitido. Na verdade, ele não fala sobre isso. Ele não fala, ele foge do assunto. Ele não fala. Assim como o Palmeiras não está falando oficialmente sobre isso também. Num primeiro momento ele negava. Mas o Ancelotti aí também depois ele parou de... acontecendo direto. Isso aí está acontecendo direto. Zé Paz está chamando para atualizar o noticiário do Palmeiras. Boa noite, Zé. Acabou aquela cobrança do clube do Catar ao técnico Abel Ferreira, é isso? É isso, minha querida Michele Janela. Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Acabou, né? Acabou hoje essa ação aí que movia o Al-Sadd lá do Catar contra o Abel Ferreira, né? Na FIFA, uma ação importante. A gente lembra que lá em 2024 o Al-Sadd entende que tinha um pré-contrato com o Abel Ferreira para que o Abel assumisse o clube do Catar. O Abel entendia que era uma carta de intenção de um dia, quem sabe, negociar um contrato com o Al-Sadd. Enfim, Abel, claro, segue no Palmeiras, como todo mundo sabe, e aí o Al-Sadd entrou na FIFA cobrando o Abel exatamente esse suposto aí pré-contrato. O Palmeiras entrou nessa situação para tentar ajudar a resolver e conseguiu, até porque o Al-Sadd ele tem 50% dos direitos econômicos do Giovani, um atleta formado na base do Palmeiras, hoje ele está lá no Al-Sadd do Catar, um jogador de 21 anos, e aí no contrato do Al-Sadd com o Giovani, tinha ali que o Al-Sadd teria que pagar mais 10 milhões de reais por 25% dos direitos do jogador, caso o Giovani atingisse aí algumas metas pré-estabelecidas em contrato, só que o Al-Sadd não estava colocando o Giovani para jogar, exatamente porque tinha toda essa situação com o Abel Ferreira e por que não também com o Palmeiras. Então o Palmeiras disse ao Al-Sadd o seguinte: vocês ficam aí com o Giovani, vocês não precisam mais pagar esses 10 milhões aqui por 25% do jogador, pode colocar ele para jogar, ele não está jogando, vocês não estão colocando o menino para jogar e a gente fica no 0-0, beleza? Beleza, Al-Sadd aceitou, claro, o Abel também, então segue tudo normal. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, não deve mais nada ao Al-Sadd. Quem deve chegar no Palmeiras? Carlos Miguel, goleiro, né, importante, 26 anos, deve assinar um contrato aí de 5 anos com o Palmeiras. E aí lá nas redes sociais resgataram um vídeo, no mínimo curioso, interessante, que está dando mais uma movimentada nas redes sociais em relação a esse goleirão aí que deve chegar no final dessa semana aqui no Brasil para assinar e ser anunciado pelo Palmeiras. Roda o vídeo aí, diretor. Carlos Miguel ou Marcão? Marcão. Carlos Miguel ou Everton? Carlos Miguel. Tá aí então Carlos Miguel, hein? Segundo ele, Carlos Miguel não é melhor que o Marcos, mas é melhor que o Everton, que é o atual goleiro do Palmeiras. E aí o Everton tem contrato com o Verdão até o final do ano que vem. E aí o pessoal lá nas redes sociais dizendo, poxa, o Carlos Miguel tá mandando bem, porque realmente ele não é melhor que o Marcos,
mas é melhor que o Everton. Então vamos ver como é que vai ficar esse climinha quando o Carlos Miguel chegar aqui e começar a treinar no Palmeiras. Palmeiras que segue de olho no mercado, né? No mercado aí para contratar atletas. E agora o nome da vez é Júlio Enciso, jogador que está lá no Brighton da Inglaterra, paraguaio, atacante. Recentemente movimentou também as redes sociais ao postar com a camisa do Gustavo Gomes, camisa de número 15 do Palmeiras, porque ele e o Gomes atuam juntos na seleção do Paraguai. O Palmeiras monitora esse jogador que tem aí uma passagem também pelo Ipswich Town, lá na Inglaterra, foi revelado pelo Libertad do Paraguai. Palmeiras então monitorando a situação de Júlio Enciso. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar aí. Carlos Miguel, polêmica nas redes sociais, gostaram aí da opinião do, quem sabe, futuro goleiro do Palmeiras em relação ao Everton, em relação a Marcão e toda a pendenga aí já resolvida lá com Al Saad também, tá, Michele? Beijo grande para você, tchau! Valeu, Zé, muito obrigada por todas as informações. Depois a gente fala do Júlio Enciso aí, que eu não sei se vocês acham uma boa ou não, mas vamos... O que, diretor? Vamos falar do Carlos Miguel aí. O que vocês acharam dessa colocação? Certo ele de fazer isso? Porque ele já é um confronto ali com o Everton, né, Garrafa? Olha, o que ele falou não é mentira. Ele é melhor que o Everton? É melhor que o Everton. Eu acho, na minha opinião, ele é muito melhor que o Everton. É um goleiro que é bom, tem um reflexo maior que o Everton, é mais alto, bem mais alto que o Everton. Ele é um dos mais altos do mundo, eu acho. O maior goleiro do mundo, quer dizer, ele não mentiu. Quando ele fez essa comparação, ele foi sincero. E ele respeitou o Marcão, o Marcos, né? Que realmente era um grande goleiro, foi ídolo da torcida até hoje, né? E eu acho que está certo. Ele falou sem pensar e falou corretamente. Agora, se o Everton é titular ou deixa de ser titular, o problema não é dele. Agora, se ele vier para o Palmeiras, é uma questão de tempo para assumir a titularidade, né? Então, eu penso assim, Michele, que é uma baita contratação que o Palmeiras faz. Já todo mundo comentava da possibilidade do Everton ter uma idade mais avançada. E, claro, né, o Palmeiras, ele sempre tendo no mínimo 2 jogadores para cada posição e traz um goleiro promissor. Teve pouquíssimos jogos no Corinthians, foi para a Inglaterra dizendo que ia fazer a carreira dele pelo mundo, jogar nas grandes ligas, jogou acho que 4 partidas lá. E está de volta e tem que mostrar. Hoje o Everton é o titular do Palmeiras. E o Carlos Miguel vai chegar e vai brigar pela vaga dele, não tenha nenhuma dúvida, tem potencial para se tornar o grande titular do Palmeiras. Sobre o Abel, sem polemizar, o Abel assinou um pré-contrato. Quando a imprensa falou isso, não, estão pegando no pé do Abel, porque... Era verdade, né? Era verdade. Querem criar uma crise com o Palmeiras. Então, o Abel assinou um pré-contrato, teve que ir lá com o Pires na mão lá na FIFA. Que bom que resolveu, o Abel continua no Palmeiras. E sobre o Enciso, o Palmeiras continua na sua versão normal, de monitorar mercado e trazer jogadores que podem compor o elenco. Às vezes dão certo, às vezes não dá certo. Esse aí está no perfil, né? Perfil. Ele não é tão velho assim e se encaixa nas necessidades do Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai dar certo. Quem tem dinheiro na mão resolve as coisas fácil, né? Olha só. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.